a gente tenha o máximo de aproveitamento. Então, que uma pergunta da Glória possa ser útil para a Ana, que possa ser útil para a Dani, que possa ser útil para a Gabi. E se nós vermos que essa 1h30 vocês estão participando, está rendendo, a gente volta para o plano inicial de dividir, e como tem as gravações, vocês podem acessar as gravações depois. Só que a gente pensou de otimizar ao máximo. Então, para vocês não terem que depois entrar nas outras gravações, vamos tentar todos juntos. Então, a gente precisa de feedback. Prof, não tá dando, vamos separar, a gente quer falar mais. Então, falem conosco, nos deem feedback. Ao longo dessa nossa conversa, eu vou falando, a prof. Fernanda pode me interromper, vocês vão me interromper, a Natana pode me interromper, todo mundo pode falar. Tá, gente? Fiquem super à vontade, se quiserem usar o chat, se quiserem ligar o microfone. A ideia é ser o máximo interativo nesse nosso distanciamento necessário. Então, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Gente, o calendário suplementar, ele está previsto para março a junho, né? Então, março, abril, maio, junho. São 4 meses de calendário suplementar. No calendário suplementar, vai ter que entrar o ano todo, esse ano todo, né? O 2020 todo. Então, nas 15 semanas do calendário suplementar, a gente vai ter 2 semestres lá dentro. Então, eu não sei se isso era claro para vocês, porque vocês teriam feito prática clínica de linguagem e IMO semestre passado, né? A prática 1, e estariam fazendo a 2 agora. Certo? Estou certa, né? E daí começariam a primeira prática de áudio agora. Então, em relação à prática de áudio, vai ser menos pior, digamos assim, do que em relação às práticas de linguagem e IMO, porque ficarão 2 semestres em 1 para linguagem e IMO. Então, vocês terão bem menos vivência com os pacientes do que vocês teriam na vida normal sem a pandemia. Para a prática de áudio, como que será... Como que está planejado, né, gente? É tão complicado porque a gente faz planejamentos e não sabe como vai ser. Mas o que está planejado? Está planejado que das 30 horas da disciplina, a gente vai fazer esses 25% agora e os outros 75% a gente vai distribuir, então, nessas semanas aí do calendário suplementar. E daí a gente volta para a prática 2 no calendário normal da vida em agosto de 2021. Tá bom? Então, a ideia é que vocês consigam chegar, sentar na frente do audiômetro, pegar a folha de áudio, pegar a folha de anamnese e tocar o paciente com a maior autonomia possível. É lógico que vai ter dúvida, lógico que vocês vão perguntar, é para perguntar, vocês estão aqui para isso, mas a ideia é gerar autonomia, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder começar. Gente, assim, ó, eu sei que vocês já foram nos audiômetros, vocês foram comigo no hospital, eu sei que vocês não estão, digamos, do zero, né, em relação a essa prática com o audiômetro. Mas, vendo tudo que eu tinha no meu computador que pudesse ser útil para essa nossa atividade à distância, eu encontrei esse material aqui, que foi um material que a Vanessa Stefanello fez quando ela era minha bolsista de iniciação científica. Ela se ofereceu para fazer, porque ela via a necessidade, da necessidade dela mesma e a necessidade dos colegas. Então, por algum motivo, que eu não sei qual, o meu computador não está me deixando colocar em modo apresentação. Então, eu tô tendo que fazer uns ajustes aqui para conseguir mostrar para vocês. Mas assim, gente, ó, esse PPT, ele já tá no Moodle. Então, o que ele traz? Ele fala sobre o AD229E, sobre o imitanciômetro AZ26 e sobre o AT235H. Então, eu não vou passar tudo, eu só queria mostrar para vocês saberem que esse material existe e usarem ele quando precisarem, que fala do que tem, o que são, né, os botões do audiômetro.
Então, esse aqui é um dos audiômetros que a gente usa muito lá no hospital, no USME e tem no SAF. Eu não sei como vai ser o nosso retorno para o hospital, mas no SAF ele tem. Então, aqui mostra, né, onde que eu aperto para fazer a orelha direita, a orelha esquerda, o tom normal, o warble. Então, esses botões, eles estão aqui e eles estão ampliados aqui. Então, nessa apresentação, tem onde eu clico para fazer cada coisa. Porque se nós estivéssemos chegando no hospital hoje, era exatamente isso que nós estaríamos fazendo. A gente ia fazer um reconhecimento dos equipamentos, um reconhecimento do espaço. Então, vocês iam pegar a folha de anamnese, reconhecer os equipamentos para poder começar os atendimentos. Então, aqui tem onde que eu regulo a frequência, né? Então, aumento a frequência, diminuo a frequência. Onde que eu estimulo, onde que eu dou o tom para o paciente. E aqui eu vou mexer na intensidade. Então, esses botões, eles estão aqui e aqui é a ampliação da foto. Então, frequência, estímulo, intensidade. E assim vai indo, gente, em toda a apresentação. Aqui vai falar sobre a via aérea, aqui vai falar sobre a via óssea. Então, esse botãozinho verde aqui é o que está aqui, bone, né, que é a via óssea em inglês. Aqui está mostrando a tela, né, além de estar falando da via aérea, está mostrando a tela. Então, assim vai indo em toda essa apresentação, que aqui mostra a frequência, aqui mostra a intensidade. Vocês vão possivelmente querer resgatar esse material quando a gente começar a atender. O mascaramento eu vou ligar aqui. Então, ligo o mascaramento aqui para fazer mascaramento de via óssea. Então, aqui, quando eu aciono esse botão, automaticamente o estímulo está saindo na VO e o ruído está saindo no fone. Aqui continua falando de mascaramento, daí explica tudo do mascaramento, que aqui eu estou falando do estímulo, aqui é a frequência e aqui é a intensidade do ruído. Então, o ruído vai aparecer desse lado, porque isso aqui é uma ampliação disso. Então, o ruído fica para o lado de cá, o estímulo para o lado de cá, nessa telinha. A mesma coisa vai explicar. Pode falar. A Evelyn mandou mensagem que ela está pedindo acesso. Perfeito. Isso. Eu tinha escutado um barulhinho e me empolguei. Obrigada, Carol. Acho que agora deu. Daí aqui, em relação ao mascaramento de via aérea, então, antes eu falei que a gente liga o mascaramento aqui, se vai fazer VO, aciona aqui. Via aérea eu vou acionar aqui, os botões de direita e esquerda. Então, se eu ligo o mascaramento e aciono o direito, automaticamente o ruído foi para o outro lado. E, ao contrário, segue. Então, aqui tem toda a explicação do mascaramento de via aérea, dos botões. Logo, a audiometria. Logo, a audiometria muda porque eu não vou mais usar o botãozinho aqui. Eu não tenho mais estímulo de tom puro. Eu tenho estímulo de fala. Como eu tenho estímulo de fala, eu vou ligar aqui o microfone. Então, o microfone ele vai estar ou acoplado aqui no audiômetro, ou ele vai estar no fone, aqui, no fonezinho de vocês. Então, eu liguei o microfone, vou falar do lado direito, ou eu vou falar do lado esquerdo. Então, essa daqui é a ampliação desse botão, ó. E tá ali, ó, mic. Para vocês conseguirem escutar o paciente, vocês têm que ligar esse botão aqui, ó, que é o talkback. Então, aqui está a ampliação desse botão, que é o retorno. Então, eu ligo o microfone, o lado que eu vou falar, e ligo o retorno, para eu poder ouvir o paciente. Travou. Tá pensando. Daí aqui vai aparecer a intensidade na qual estamos falando, o botão que eu vou mexer na intensidade para minha fala. E aqui se eu vou fazer mascaramento de logoaudiometria. Eu continuo ligando o mascaramento no mesmo lugar, o ruído vai sair deste lado, só que daí eu liguei o mascaramento com o microfone ligado. Daí eu vou dizer que eu estou falando do lado direito ou estou falando do lado esquerdo. Consequentemente, o ruído vai sair do outro lado.
Aqui só a telinha de como que aparece. Então, mais uma vez, o estímulo que eu estou dando, seja via aérea, via óssea ou logo, vai estar deste lado, e desse lado vai estar a quantidade de ruído. Então, quando a gente falava na aula, né, que a gente consegue observar o mascaramento na telinha do audiômetro, é isso, o que eu estou utilizando de estímulo de fala, nesse caso aqui, que é a logo, e o que eu estou colocando de ruído. Então, por aqui a gente consegue ver que não está fazendo super mascaramento, por exemplo, porque o mascaramento, eu somo 35 dBs na melhor óssea, digamos assim. Se esse lado aqui fosse sensorial, com a óssea acoplada, eu já sei que eu não estou fazendo super mascaramento, porque eu tenho menos ruído do que eu tenho estímulo de fala. Então, eu vou acompanhar o estímulo e a quantidade de ruído aqui pela telinha do audiômetro. Daí, gente, aqui a gente já começa a imitância. Quero saber de vocês se tudo bem até aqui, em relação a esses rápidos lembretes do que eu tenho de VA, VO e logoaudiometria. Tudo bem? Sim, tá. Tá, então vamos lá. Se tá tudo bem. Fiz a anamnese, comecei a atender o paciente. Antes de começar a via aérea, eu fiz inspeção visual. Fiz inspeção visual. Eu começo a via aérea por qual orelha? A melhor. Pela direita. Eu ouvi aí pela direita ou pela melhor. Perfeito. Comecei pela direita, porque o paciente falou que as duas orelhas eram iguais. Se as duas orelhas eram iguais, eu comecei pela direita, fiz toda a via aérea. Se a via aérea deu perda auditiva, eu preciso fazer via óssea? Sim. Precisa? Sim. Preciso fazer via óssea. Para que eu faço via óssea? Pra ver o tipo. Para ver o tipo de perda. Porque pela via aérea eu vi... O que eu vi na via aérea? Grau. Grau. O grau. Perfeito. Então, pela via aérea eu dou grau, pela via óssea eu dou tipo. Se eu encontrei via aérea e via óssea sem gap, essa perda aqui de que tipo? Neurosensorial. Muito bem. Sem gap, neurosensorial. Com gap, óssea normal é condutivo. Com gap, óssea com perda é misto. Quanto é uma óssea normal? Qual que é o limiar de óssea normal? 15. Limiar de óssea normal é 15. Aérea? 25. 25. 25. Agora, se a gente levar em consideração a OMS 2020... Agora é 20 agora. Daí agora é 20. Vai demorar um pouquinho para a gente internalizar, porque acabou de chegar, né? Então, é muito novo. Mas, se nós levarmos em consideração o MS 2020, via aérea normal em 20. Pronto, muito bem. Fiz via aérea, fiz via óssea, preciso começar logo a audiometria. Quantos dBs acima da média tritonal eu começo a apresentação do limiar de reconhecimento de fala? 30. 30. E o índice percentual? 40. 40. Perfeito. LRF eu vou diminuindo para achar limiar e PRF eu deixo fixo porque eu vou ver índice percentual. Eu vou ver desempenho do paciente. Então, eu deixo intensidade fixa. Muito bem. E posso falar? Oi. Deve. Não, a ressalva que eu ia fazer, e daí é uma coisa que a gente não conversou, né? Então, vamos ver se tu está de acordo. Com relação ao IPRF, né? Geralmente é realizado 40 dB acima da média. O aconselhável é que seja realizado no nível de conforto para o paciente, entre 25 e 40. Então, não dá para esquecer de pesquisar para ver se esses 40 acima da média realmente é confortável.
porque o paciente com perda neuro, recrutante, às vezes esse 40 acima da média ele não aguenta, né, e causa aquela distorção que a gente já sabe relacionado ao recrutamento. Então, às vezes, a gente esquece de pesquisar o que realmente é confortável e que realmente fica claro para o paciente, né, e aí já coloca direto os 40 acima da média e segue lá já falando a lista de palavras. Então, é importante, eu achei interessante lembrar isso. Concorda, Michele? Claro, perfeito. Então, sempre lembrar, porque senão é um paciente com perda neuro, ele acaba dando um número de erros bem significativo e, às vezes, não mostra o que realmente esse paciente tem de reconhecimento de fala. Então, às vezes, geralmente, o paciente com o recrutamento, ele vai ficar mais confortável, vai ter um nível de reconhecimento melhor, com uma intensidade menor do que o 40 acima da média. É só para lembrar. Perfeito, Fernanda. Maravilha. Gente, aproveitando a fala da prof. Fernanda, e, Fernanda, faz todas as entradas que você desejar, como nós combinamos. Aproveitando a fala da prof. Fernanda, como que é a instrução que vocês fazem para o índice percentual? Como que a gente treinou isso lá na prática da teórica? Como que é a instrução? Se ninguém falar, eu peço daí. Eu chamo alguém. Ele vai ouvir um som numa intensidade fixa que pode ou não fazer sentido as palavras, que a gente vai pedir para ele repetir a maneira que ele entende. Tá ótimo. E dessa parte que a prof. Fernanda falou, vocês lembram que a gente sempre falava assim, ó, seu fulano, você tá me ouvindo? Minha voz tá boa? O volume tá confortável ou tá muito forte? Ou precisa aumentar mais um pouquinho? Vocês lembram dessa parte da busca de conforto? Lembram? Lembram que a gente sempre fala que o 40 seria o ponto de partida inicial, ponto de partida entre aspas, porque como a prof. Fernanda falou, pode ser a partir de 25, mas como o índice percentual ele é um teste supraliminar, a gente coloca em 40 e pergunta, você tá me ouvindo bem? Tá confortável? Lembram da parte do conforto? Sim? Pronto, então tá bem. Aproveitando, gente, a professora Fernanda falou da questão do recrutamento. Quem vai falar para mim o que é recrutamento? Áudio 2, medidas de imitância acústica, reflexos. Alguém lembra? Não? Não lembro. Eu lembro que tem alguma coisa a ver com desconforto. Isso, Monique. Algo assim, com desconforto, exatamente. Na aula, a gente usou muito aquela imagem do arco reflexo. Não sei se vocês lembram da subida pelo 8º par craniano, complexo olivar superior, descida pelo 7º par. Lembram do arco reflexo? A gente viu ele muitas vezes na aula. E daí, o reflexo acústico, ele tem um valor. Esse valor é o valor do referencial. A gente faz uma conta do valor do reflexo com o valor do limiar. Esse valor do reflexo menos o valor do limiar vai dar o diferencial. O diferencial tem valores normais, valores rebaixados e valores aumentados. Rebaixados recrutantes, aumentados decrutantes. Resgataram? Vamos resgatar isso, gente. Inclusive, no portal do professor, eu coloquei para vocês os cadernos didáticos novamente. Se vocês quiserem, eu posso colocar de novo os slides da teórica. Mas vocês precisam ter isso na ponta da língua para a prática clínica. Quando vocês começarem a atender, nós vamos perguntar para vocês, professora Fernanda e eu, e as fonoaudiólogas que estarão conosco, e os pós-graduandos, vão perguntar o que aquele diferencial significa, qual que é a sintomatologia esperada daquele diferencial. Então, eu não sei se vocês lembram de um teatrinho que a gente fez na aula para o recrutamento,
das células ciliadas se ajudando, das células ciliadas não se ajudando. Lembram um teatrinho que as meninas ficaram na frente, assim, eu tava com barrigão já, e a gente fez um teatro de fisiopatologia, a gente tentou montar como que seria o recrutamento. O recrutamento, então, é quando existe uma hipersensibilidade das células ciliadas externas, quando elas recebem essa energia acústica que o estímulo, né, do reflexo manda. Então, eu vou estar com o fone aqui e com a sonda aqui. Então, esse lado aqui vai mandar o estímulo. Esse lado aqui, essa cóclea, ela está hiperfuncionante. Ela está muito excitada. Essas células ciliadas externas, elas estão se recrutando. Elas estão se ajudando excessivamente. Então, eu tive um pouco de perda de célula ciliada externa, porque eu tenho uma perda auditiva. E as células que sobraram, digamos assim, elas se recrutaram para trabalhar pelas demais. E esse recrutamento gera uma hipersensibilidade, que quando chega um som, elas trabalham muito, e isso sobe com uma intensidade aumentada e gera, então, a possibilidade do paciente de ter desconforto para os sons. Gera uma possibilidade do paciente trazer como sintomatologia: pequenos acréscimos de intensidade me incomodam, pequenos barulhos me incomodam, um som muito forte me incomoda muito. Resgataram um pouquinho do recrutamento? Eu vou ter diferenciais abaixo de 60. Então, quando eu faço a continha do valor do reflexo menos o linear, eu tenho diferencial rebaixado. Ó, primeira tarefa para o nosso próximo encontro. Eu fiz um resgatezinho de recrutamento. Vocês vão trazer para mim o decrutamento, que é o diferencial aumentado. E eu quero a possibilidade de sintomatologia do decrutamento. A gente falou muito sobre isso. Então, eu quero que vocês resgatem, porque foi faladíssimo. Tudo bem, prof. Fernanda? Tudo ótimo. Eu estava agora aqui pensando, não sei se tu vai comentar, já que a gente está aí agora tu falou da tímpano, tinha parado um pouquinho, a gente tinha parado na logo, né, e daí como falamos de recrutamento, tu foi para imitância, desculpa. A questão que tu perguntou para eles, como é que eles dão a orientação com relação à pesquisa ali do conforto, né, para realizar o IPRF, e aí com relação à apresentação das palavras, também eu acho importante lembrar como é que eles receberam instrução de falar a frase introdutória, fala a frase introdutória sempre, conseguir... Repita para mim a palavra. Como que foi? Contem para a prof. Fernanda como que é a nossa rotina. Porque muitas coisas eu e a professora Fernanda conseguimos conversar, mas muitas outras não, porque são muitas coisas. Então, como que a gente dá a instrução do LRF? Cris? Como que é a instrução do LRF? Que vão ser falado uma lista de palavras e que a intensidade vai diminuindo. E para ele repetindo as palavras. Para ele repetindo as palavras, como ele entender. Então, Fê, a gente não faz frase introdutória. A gente diz: seu João, o senhor vai escutar umas palavras. O senhor vai perceber que o volume da minha voz vai diminuindo. Repete para mim como o senhor entender, mesmo com a minha voz diminuindo. Sim, aí você explica, mas antes de falar, por exemplo, tanto no LRF quanto no IPRF, principalmente no IPRF, digamos, que tem aquela lista com as 25 palavras, você só fala assim, repita para mim a palavra pé, bom, cal, dor, não fala frase introdutória em todas as palavras. Não, a gente não usa o repita para mim pé, repita para mim pão. Isso. Não, a gente não, na verdade, Fê, nunca usamos a frase introdutória. Quando eu cheguei aqui na universidade como prof,
o que a gente discutiu assim, de modo consensual, é que traria um aumento de tempo para o teste. O repita para mim, que deixaria um pouco mais cansativo. A gente nunca usou, mas a gente pode conversar sobre isso, se você achar pertinente. Não, eu concordo perfeitamente e acho que para paciente com perda condutiva, até para a gente pensar, todo mundo junto mesmo, até porque não tem nada estipulado, é interessante até eles também fazerem um raciocínio e dar a opinião, né? Para perda condutiva, limiares normais geram cansaço, um aumento no tempo do exame, mas o que eu percebo na prática clínica é que os pacientes com perda neurosensorial faz uma diferença. A frase introdutória, a menos, porque o que acontece? Ele se prepara, o sistema auditivo ele fica preparado e recebe melhor, parece que aquela palavra, eles conseguem compreender melhor. Mas é uma percepção bem minha, não está escrito em lugar, quer dizer, geralmente o que eles colocam, né, nos livros lá antigos da logoaudiometria é realizar a frase introdutória, mas a gente sabe que fica super cansativo e às vezes tu perde a colaboração do paciente muito mais cedo. Mas para o paciente com perda neuro, o que eu percebo é que faz uma diferença enorme. O repita para mim a palavra tal. Ou eu até não gosto muito do mim, eu falo só repita a palavra. Porque o mim parece que você perde, é difícil deles perceberem esses sons, né? Mas repita a palavra pé, repita a palavra bom, porque às vezes acontece, né? Eu repita a palavra pé, bom, calmo, e aí muitas vezes perde essa informação. O paciente com perda sensório-neural específica, assim, mas é uma percepção minha, até de repente depois eles vivendo isso na prática, eles vão ter alguma percepção que pode ser diferente. Então, geralmente, com o paciente com a perda neuro, e aquele que tem as queixas já bem claras, não, eu até escuto, mas não entendo direito, né, lá na anamnese mesmo, geralmente eu orientava a fazer a frase introdutória. Audição normal, perda condutiva, que está lá com 40 dB acima da média, não precisa. Só tem o cuidado, né, para não, pé, bom, calminho, né, porque daí o paciente, coitado, mal conseguiu repetir e você já está dando a outra palavra, né, então só teria que ter esse cuidado. Entendi, Fê, entendi, perfeito. Inclusive, gente, assim, para fazer a última ressalva em relação a esse assunto, não sei se vocês lembram na teórica, que a gente comentou rapidamente sobre a possibilidade de testes gravados, que existem testes de logoaudiometria gravados. Aqui na nossa universidade foi feita uma tese de doutorado da Ana Valéria Vaucher, com uma lista de palavras nova. Então, não é essa que nós temos, é nova. Ela fez todo um balanceamento, um estudo fonético, a Prof. Carol ajudou. Ela fez um teste, ela aplicou para juízes para analisar a familiaridade das palavras. Então, assim, é um trabalho muito bonito que ela fez para gravar essas palavras depois. Então, em relação à frase introdutória que a Prof. Fernanda está falando, o teste dela é assim: repita pá, repita pé, repita boi. Então, só tem o repita. No material gravado, tem o repita na frente sempre. Só para deixar esse destaque para vocês. Inclusive, eu tenho, acho que um áudio da Ana Valéria, porque eu fui juíza do trabalho dela, eu posso compartilhar com vocês, não tenho certeza se eu tenho. Eu acho que não, eu acho que eu tenho material escrito. Mas, enfim, tenho repita na frente sempre, tá? Eu acho bacana vocês saberem que existe essa tese de doutorado aqui da nossa universidade, porque foi uma tentativa muito legal de contribuir aí com evidências científicas da importância da logoaudiometria gravada. Não é uma realidade na clínica fonoaudiológica, mas talvez um dia nós alcançamos ela. Tá, gente? Então, tá bom. Então, vamos adiante. Natana, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, por enquanto não. Então, tá bom. Gente, ainda desse material, desse PPT que já está no Moodle, e daí, como a Natana e a Paula não têm acesso ao Moodle, eu vou mandar tudo por e-mail também. Tem em relação ao equipamento de timpanometria. Esse daqui é do hospital. O outro que tem no hospital tem no SAF também. Eu acho que vocês lembram que na teórica de áudio 2, nós fizemos timpanometria e reflexo uns nos outros. Então,
não é novidade para vocês, vocês manusearam o equipamento, vocês viram as curvas timpanométricas, vocês viram reflexos presentes e ausentes, mas esse material é para lembrar aquela coisa que vocês chegam assim, onde que eu aperto, prof? É para vocês lembrarem do onde eu aperto. Este equipamento, ele tem o modo automático e o modo manual. Então, eu não lembro agora nos próximos slides, confesso que eu não lembro, eu olhei e não guardei, se tem as indicações do manual e do automático, mas este daqui é do automático. Então, aqui eu indico a orelha que eu estou fazendo, a curva timpanométrica. Se vocês não indicarem a orelha, não tem problema, porque isso aqui seria se caso eu fosse imprimir o exame. Nós não imprimimos, a gente copia para passar para o InAudio, ou a gente copia para deixar na nossa folha de áudio do USM ou do SAF, que nas práticas clínicas elas são as mesmas, tanto a do USM quanto a do SAF. Então, aqui, esta imagem é a ampliação daqui, né? Então, aqui esse eu vou fazer no modo manual, e aqui esse eu vou fazer no modo automático, tanto a timpanometria quanto o reflexo acústico. Aqui é onde eu aperto para começar. Então, depois de tudo ajustado, eu avisei a orelha, eu avisei que eu quero fazer no modo automático, eu avisei que eu quero fazer timpanometria, eu aperto aqui para começar. Esta manchinha branca é um equipamento velho perdendo sua tela. Então, existe essa manchinha branca porque ele está perdendo a cor aqui. Mas a gente ainda consegue enxergar a curva timpanométrica. Não tão bem, né? Mas consegue. Daí aqui vai aparecer leaking se estiver vazando. Então, não escolhi bem a sonda, não ficou bem vedado. E vai aparecer timp teste quando o teste começar, quando a curva timpanométrica estiver sendo medida. Já para os reflexos acústicos, deixa eu só voltar aqui, é que não vai dar para ver aqui, mas aqui a gente vai conseguir enxergar o valor do volume de orelha média e o valor do pico para conseguir pensar em qual curva timpanométrica nós estamos falando. Complacência e pico, que são os valores mais importantes para a descrição de curva timpanométrica. Aqui eu começo com os reflexos acústicos, então se eu vou fazer reflexo contralateral, então aqui está o equipamento e aqui está a ampliação. Reflexo contralateral, vou fazer no modo manual ou no modo automático. Reflexo acústico, a gente acaba sempre pedindo para vocês fazerem no modo manual, não que não possa fazer no automático, mas por uma questão de intensidade mesmo. O reflexo acústico, ele desencadeia, em média, 70 dB acima do limiar. Se eu já conheço o limiar do paciente, porque normalmente a gente começa pela audiometria, eu já calculo mais ou menos onde eu vou começar a estimulação. Então, eu coloco aqui no manual, e aqui, nesses botões, eu vou ajustar, que é o próximo slide, aqui nesses botões que estão ampliados aqui, eu vou ajustar o estímulo, frequência, né? E vou ajustar a intensidade. Arrumo frequência, arrumo intensidade, eu dou o estímulo aqui. Então, eu vou fazer um toque no botão, que é aquele som que vai sair para a busca do reflexo acústico, passando aqui pelo arco reflexo. Então, frequência, intensidade, estimulo. É um toque, não é ficar pi... Não, é um toque. Porque o reflexo, ele vem com um som forte e rápido. Então, não é para eu ficar lá apertando o botão, tá? Daí, aqui nesta telinha, vocês lembram que tem aqui a nossa medida, né? Eu preciso que essa onda do reflexo, que eu brincava sempre com vocês, né? O arco reflexo, eu vou ver este arco, eu vou ver esta onda aqui no equipamento e tem que passar aqui do 0,05. Então, quando o traçado, quando o desenho passa do 0,5, do 0,05, eu tenho reflexo presente, do contrário disso, reflexo ausente. Daí aqui tem do outro equipamento. Para eu não gastar muito tempo nisso, o raciocínio é praticamente o mesmo, eu só tenho outro equipamento, mais novinho, mas eu vou fazer os mesmos comandos.
eu marco a timpanometria, eu marco a orelha e eu peço para medir a curva. Daí, essa aqui é a telinha, né? Que é do outro, que esse aqui foi o que nós fizemos na prática da teórica, e é aqui nessa telinha que eu vou acompanhar tanto a medida da curva quanto a medida do reflexo. As mesmas coisas, vou dizer se eu vou fazer manual, vou fazer reflexo contra, para pensar no reflexo acústico, vou ajustar frequência e intensidade, a mesma coisa, só tem um equipamento mais novinho. Então, a ideia deste material, gente, desses slides, era a gente fazer, assim, um rápido resgate de como que eu mexo nos equipamentos, que botões eu aperto. E agora, com essa tecnologia do gravado, eu vou fazer assim, quando a gente começar a prática de verdade, que vocês chegarem, prof, onde eu aperto? Vai lá no Moodle e olha a gravação daquela aula, daquele dia. Tô brincando, gente, a gente vai falar para vocês. Mas vocês podem utilizar essas ferramentas antes de vocês chegarem na prática clínica. Porque o nosso maior desejo, gente, é que vocês cheguem na frente do audiômetro e toquem ficha, para a gente resgatar esse tempo que não pudemos atender. Tudo bem? Certinho? Então, agora a gente vai começar os casos. Então, a nossa proposta é discutir alguns casos com vocês. Ai, Jesus, meu computador tá tão louquinho. Aqui estão eles. Estão vendo aí, gente? Sim? Sim, prof. Sim. Então tá. Então eu vou deixar agora a prof. Fernanda fazer a leitura do caso para não ficar só eu aqui falando. Vamos lá, prof. Fernanda. Estão me ouvindo? Sim. Ok, vamos lá então. Paciente do sexo masculino, 61 anos de idade, compareceu para a realização de avaliação audiológica básica com queixa de dificuldade auditiva e zumbido bilateral. Referiu ainda apresentar vertigem e histórico de exposição a ruído. Nega exposição à medicação e produtos ototóxicos, otite e diagnóstico prévio de alteração auditiva. Na meatoscopia não foram evidenciadas particularidades. Os resultados das avaliações encontram-se expostos abaixo. Agora eu não consigo baixar. Ok. Todo mundo consegue visualizar bem? Tá fácil de ver, gente? Sim. Aham. Uhum. Então vamos lá. Vocês acham que essa configuração audiométrica, ela casa com essa história clínica que a prof. Fernanda acabou de falar? A gente está falando de um paciente idoso com queixa de zumbido e dificuldade auditiva, que também tem tontura e que teve exposição a ruído na vida dele. Não teve medicação e ototoxicidade, como história de exposição, e nem otite. E na meato, estava tudo bem. Vocês acham que esta configuração audiométrica casa com o que a gente acabou de ouvir de história clínica? Sim. Casa, né? Aham. Casa, prof. Sim, também não. Então, casa, a gente tem uma curva descendente e a pesquisa do LRF foi realizada do modo que a gente acabou de falar, né? Eu vou começar numa intensidade um pouquinho mais alta, falo uma palavra abaixo 10, falo uma palavra abaixo 10, vou procurar o limiar de reconhecimento de fala desse paciente e depois eu vou fazer o índice percentual. O índice percentual, então, deu 88% de reconhecimento na orelha direita, 88% na orelha esquerda. Hoje, gente, como é o nosso primeiro encontro, vocês estão recebendo tudo pronto. Nos próximos encontros, a gente vai tirar coisas para vocês completarem. Vocês é que vão fazendo esse raciocínio. Então, vamos fazer de conta que a gente começou a atender o paciente, ele falou que as orelhas eram iguais, comecei pela direita. Captei a orelha direita, captei a orelha esquerda. Onde eu colocaria o vibrador para começar a fazer a óssea?
Onde? Do lado direito? Tá, eu coloco do lado direito porque ele é um pouquinho melhor. E daí eu posso espelhar ou eu posso captar as duas ósseas, certo? Sim. Então, digamos que eu tenha colocado o primeiro vibrador na orelha direita. Aqui tem uma marcação de via óssea em 4.000 Hz. Por que não foi feita as ósseas todas outras? Por que não tem óssea em todas as VAs da direita? Porque as outras estão em 25 ou menos. As outras estão em 25 e nós trabalhávamos com a ideia de que 25 é o normal. Muito bem. Agora, se nós pensássemos no 20, teria que captar mais ósseas. Qual seria a ressalva para nós fazermos óssea na orelha direita com essas aéreas aí normais? O que o paciente teria que ter trazido para nós? Quais são as duas condições que eu faço via óssea? Primeiro, perda de via aérea, para eu dar tipo de perda. E qual que é a segunda? Resgate de áudio 1. Ninguém? Muito Alteração bem. de orelha Maravilha, média. Ellen. Então, isso aí. Quando o paciente traz na história clínica alguma questão de orelha média, ele vai dizer que ele teve dor de ouvido, que ele estava com o ouvido tampado, que ele teve um quadro de rinite ou sinusite, que o ouvido não ficou bom. Trazendo uma história de orelha média, eu preciso captar óssea para que eu consiga mensurar gap, para que eu consiga complementar essa avaliação com a curva timpanométrica, para que essas informações o paciente receba um melhor tratamento médico, se for o caso. Encontrei gap e alteração de curva timpanométrica, o otorrino vai ter duas informações para fazer a prescrição médica, o gap e a curva. Então, eu faço medida de óssea para ver integridade coclear, quando eu tenho uma história de orelha média com aérea normal. Resgataram? Digam sim. Sim. Só que eu não tô vendo vocês, né? Então, vocês têm que dizer dizendo. Gente, pronto. Fizemos o lado direito, fomos para o lado esquerdo. Quem vai contar para nós como foi feito o mascaramento daquele 2.000 Hz da orelha esquerda? Esse aqui. Como que foi feito esse mascaramento? Vamos por partes. Eu coloco o ruído aonde? Na direita. Coloco o ruído na direita, aqui em 2.000 Hz. Aqui. Aqui está em 15. Qual que é a fórmula do mascaramento de via óssea? Limiar de via aérea da orelha não testada, mais 15 dB de efetividade. Tem efeito de oclusão em 2.000 Hz? Não tem efeito de oclusão. Então, eu tenho 15 mais 15 de efetividade, 30 seria meu ruído inicial. Vai chover aqui 30 e aqui vai apitar em 35. Se aqui vai apitar em 35 e a atenuação da via óssea é 0, tá passando para cá 35. Então, eu tenho um estímulo em 35 e um ruído em 30. Tem efetividade nesse ruído? Não tem efetividade nesse ruído. Porque o que eu estou estimulando aqui em 35, ele é maior do que a quantidade de ruído que eu estou utilizando. O valor de efetividade é 15 dB. Eu preciso pelo menos 15 dB. Então, para esse ruído ser bom, eu preciso começar em 50. 50 dB é meu ruído. 50 dB de ruído é o que eu estou colocando aqui. Estou estimulando em 35 aqui. Pi, pi, pi. O paciente respondeu. Eu vou dar o primeiro platô. O paciente respondeu. Segundo platô. O paciente respondeu. Terceiro platô.
Antes de fazer tudo isso, eu tenho que calcular o mascaramento máximo, para eu ter um chão e um teto. Eu tenho que ter um início e um fim. Eu não posso extrapolar o ruído máximo. 35 mais 35, que é a fórmula do mascaramento máximo, que seria a óssea da orelha que eu estou testando, mais 40 menos 5, então 35. 35 mais 35, 70. Se eu comecei em 50 e eu posso ir até 70, cabem os 3 platôs? 50 eu comecei. 55 é o primeiro platô, 60 é o segundo platô, 65 é o terceiro platô. Sim, pronto. Eu conseguiria dar os 3 platôs? Sim. Sim. Sim, eu conseguiria. Então, agora eu vou voltar para cá para ver as carinhas de vocês. Gente, eu fiz uma frequência de mascaramento. Uma via óssea em 2000 Hz. E daí? Como estaria o mascaramento hoje na vida de vocês se este paciente estivesse na frente de vocês? Fala, Glória, que você tá fazendo assim com a cabeça. Conversa comigo, Glória. Nossa, prof, eu assim, ó, tô bem enferrujada mesmo, até me impressionei comigo mesmo. Mas assim, agora com certeza ir resgatando tudo, né? Dá uma olhada nos resumos dos outros semestres. Gente, assim, ó, obrigada, Glória, por ter falado, porque eu não sei se vocês lembram, porque, né, a pessoa fala muito. Mas lá em áudio 1, eu dizia para vocês assim, gente, olha só, vocês têm áudio 1, mascaramento. Áudio 2, imitância. Áudio 3, processamento. Prática clínica em áudio 1. Entre a áudio 1 e a prática clínica de áudio 1, passou um ano. Um ano. Um ano sem pandemia. Um ano com pandemia vai dar 1 ano e meio. Então, assim, ó, eu não posso julgar vocês que vocês não lembrem de uma coisa que vocês viram. Não posso. Mas eu posso pedir encarecidamente, junto com a professora Fernanda, porque agora a gente soma forças e a Natana vai nos ajudar, e depois a Paula também vai nos ajudar, a gente pode pedir encarecidamente que vocês leiam novamente os materiais. O caderno didático de mascaramento. Que vocês olhem os casos que nós fizemos na aula. Que a gente tenha nesses 5 encontros, são 5, né, Fê? Às vezes eu confundo com a outra prática. Eu tô na outra prática também, mas eu acho que é isso aí. São 5, sim. São 5 encontros. Que a gente consiga nesses 5 encontros que vocês digam assim, ó, desenferrujei. Tá, Glória? Sim, prof, eu acho que é uma questão, assim, a gente tá retomando isso agora, é tipo um primeiro momento da retomada. Eu acho que aos pouquinhos, porque eu sinto que eu aprendi tudo muito bem durante todos os semestres, sabe? Isso eu tenho certeza. Então é só retomar mesmo, que aí já se familiariza de novo com o conteúdo. Perfeito, maravilha. Então eu espero que a fala da Glória seja um sentimento coletivo, que vocês sintam que realmente vocês aprenderam e que precisa fazer esses resgates. A gente vai desenferrujando, tá? Então vamos voltar. Posso falar bem rapidinho, Mi? Claro. Falando sobre isso, então, assim, ó, reforçando o que a Michelle falou, teve um momento que eu vi minha câmera estava fechada, eu não sei que momento que ela se fechou, tá? Reforçando o que a Michelle falou, a gente entende muito e a gente aceita que vocês estejam, assim como a Glória falou, enferrujados, então isso é compreensível. Mas não usar isso como justificativa, né? Tem que realmente, como a Michelle falou, pegar o material, tem que estudar. A gente também entende que nem todo mundo tem afinidade com a área, e a gente vai ter mais vontade de estudar aquilo que a gente tem mais afinidade, mas realmente tentem pegar o material, resgatar o que vocês têm aí guardado em algum lugarzinho, porque muitos alunos que eu já tive falavam, não quero nem ver áudio, não, eu estou fazendo aqui porque tem que fazer. Gente, forma e vai trabalhar com áudio, porque é uma área que tem muito campo de trabalho, tu não precisa montar nada, tem que chegar com a tua cabeça, uma caneta vermelha e azul e conhecimento.
Então, assim, ó, eu já trabalhei, virei o país aqui correndo, seguindo inicialmente o meu esposo, né, e eu conseguia me adequar onde eu ia, nunca parei de trabalhar, nunca parei de estudar, porque é uma área que te dá essa chance. Então, tu não tem que chegar a fazer vínculo com o paciente, montar toda a tua estrutura, então, é muito viável, né, tu forma hoje, amanhã se tu conseguir um trabalho lá no outro lado do país, tu só vai, teu jalequinho, tua cabeça com conhecimentos, materiais que a professora Michele passou, os cadernos didáticos e a caneta. E deu. Então, ele realmente é uma área que abre muitas portas, viabiliza muito você já sair trabalhando. E o que eu queria falar é isso, muitos alunos falaram que jamais trabalhariam, que não não quero ver nem mascaramento. Gente, abriu o campo, foi lá, meteu a cara, deu conta, às vezes no meio do intervalo entre um exame e outro, vai lá, manda o WhatsApp, Fernanda, me ajuda a fechar esse lado, a ver se tá certo, e a gente sempre se ajuda, e com certeza a Michelle deve ter feito isso várias vezes, sabe, de realmente prestar auxílio para aquele ex-aluno que achou que não ia trabalhar e caiu na área de áudio, depois se apaixona e acaba se envolvendo. Então, só para motivar vocês, porque às vezes realmente não tem motivação para estudar, não gosto disso, é chato, realmente. Né? Enquanto não vai para a prática, talvez o amor não surja, mas vamos tentar e a gente vai estar aqui para ajudar no que se fizer necessário. Com certeza. E, gente, só mais uma coisinha antes de voltar para o caso, como que eu chego no primeiro dia de aula de áudio 1? Eu chego assim, né? Eu chego com todos os tratados para vocês, não é assim, a Ari tá dando risada, porque eu levo na minha mochila de rodinha todos os tratados. Então, a gente fala dos cadernos didáticos porque foram materiais que nós fizemos para vocês com muito amor e carinho. As meninas do pós foram incríveis, porque a gente tentou compilar tudo que existe de melhor na literatura. Então, os tratados, lógico, vocês sempre vão usar também, além dos cadernos didáticos. Mas a gente precisa desses resgates práticos. Resgates práticos, busquem os casos que nós fizemos, tá? Então, bora lá. Você quer falar, Ellington? Você tá com o microfone aberto? Ellington? Não tô te ouvindo. Fechou o áudio agora. Tá, Acho que não quer falar. Gente, então, voltando para o caso. Fizemos, então, um mascaramento de via óssea, que foi esse exemplo que eu dei, pensando na técnica de Rude, pensando no ruído inicial, no ruído máximo e nos 3 platôs. Foi isso que nós fizemos. Colocamos ruído na orelha direita, então a gente vai pensar que o paciente está assim, ó. O fone está aqui na orelha direita e o outro vem para cá, né? Fica aquela coisa estranha, mas não tem o que fazer. A primeira coisa que a gente vai colocar é o vibrador. Então, vou colocar o vibrador aqui na orelha esquerda. Depois eu vou colocar o fone na orelha direita. Vai sair ruído. Vai sair apito. Shhh, na direita. Pipipi na esquerda. Eu faço todas as contas antes de fazer a montagem do paciente, para o paciente não ficar com a cabeça assim na cabina enquanto vocês estão fazendo conta. Então, fez via aérea, fez via óssea, identificou necessidade de mascaramento? Seu João, só um pouquinho, vou tirar o fone do senhor, você respira um pouquinho, agora eu só vou fazer umas contas para nós continuarmos o exame. Pego a conta. Limiar da via aérea da orelha não testada, mais 15 dB de efetividade. O limiar é 15 em 2000, mais 15 de efetividade. 2000 eu não tenho efeito de oclusão, então o meu ruído inicial é 30. O meu ruído inicial é 30, que vai aqui. Mas eu tenho que calcular o ruído máximo. Ruído máximo, eu pego a óssea da orelha que eu estou testando, 35, mais 35, que é o valor de ruído máximo. 35 mais 35, 70. O meu ruído vai até aqui. Arrumei o audiômetro. Tá, mas se eu estou estimulando em 35 aqui, a atenuação na via óssea é 0. Vai passar para cá 35. Opa, o estímulo está maior que o ruído. Não está sendo efetivo o meu mascaramento. 15 dB é o valor de efetividade. Eu vou somar 15 e vou começar em 50. Comecei em 50. Eu já calculei o meu mascaramento máximo em 70. É estimular e dar platô. Estimular e dar platô. A gente vai voltando nisso para não ficar batendo nessa tecla e não ficar cansativo.
Só que aqui, ó, nós temos um outro mascaramentinho, que é o mascaramento de logoaudiometria. Onde será que precisou colocar mascaramento? Porque aqui está dizendo que é na logo. Quem me fala onde precisou colocar mascaramento? Alguém me fala? Ou ninguém me fala? Olha o que eu vou pegar aqui na minha gaveta. Minha amiga, calculadora. Bom, ninguém me falou. A atenuação interaural para fala é 45. Então, eu vou começar aqui pelos supraliminares. Se eu falei em 60 na orelha direita, 60 que perde 45, chega em 15 aqui. A orelha esquerda não está ouvindo o que está sendo dito na orelha direita. Não preciso mascarar. Como o mascaramento foi aqui para VO, é meio óbvio que o mascaramento foi aplicado aqui. Estou falando em 65 aqui, 65 que perde 45 chega em 20. A maior concentração de área de fala, 500.002. Se chega em 20, eu tenho duas frequências ouvindo aqui. Se elas estão ouvindo, elas vão participar dessa estimulação que vai estar acontecendo aqui para fazer o índice percentual. Então, eu vou falar em 65 aqui e preciso tirar a participação desta orelha. Qual que é a fórmula do mascaramento de logo? Índice de apresentação do IPRF menos 30. 65 menos 30, 35. Esse 35 aqui foi aplicado nesta orelha para fazer a lista de IPRF nesta orelha. Então, o paciente estava lá com fone, em 35 na direita, em 65, pá, boi, tio, cal, intensidade fixa da logo, intensidade fixa do ruído. Aplico as 25 palavras. O que eu já fiz? Já pesquisei máximo conforto com o paciente, que aquele 65 foi quando ele falou que estava tudo ok. E daí eu vou dizer para ele, seu fulano, o senhor vai escutar a chuva na direita e as palavras na esquerda. Eu preciso que o senhor repita para mim as palavras e essa chuva vai estar lhe atrapalhando. Esquece ela. Repete as palavras para mim. Por que a gente faz mascaramento de logoaudiometria? Para ver se esse 88% realmente é dessa orelha. A gente não pode permitir com que esse índice percentual sofra influência desta orelha aqui, que é a que está melhorzinha e que pode estar ajudando. Então, a gente separa as orelhas com ruído. 35 de ruído aqui, para fazer o índice percentual aqui. Tudo bem? Resgataram? Eu não consigo ver todo mundo. E eu já mudei aqui 1000 vezes esse coisinha aqui, ó. Alterar layout. Ó, Fecha tá... o chat, prof. Hã? Fecha o chat. Fecha. Não, mas ali embaixo, Michele, pode ir no mesmo lugar onde tu foi. Mesmo lugar onde tu foi. Ai, fecha o chat, apareceu! Quem foi que me ensinou? Mas talvez tu não esteja vendo todo mundo. Talvez, não sei. Não, vai no mesmo lugar que tu foi, no mesmo lugar que tu foi, tu tem o número de pessoas que tu pode aumentar ali. Então, lá no mesmo lugarzinho. Aqui, ó. Layout. Ali embaixo tem 16, tá vendo? Lá embaixo? Tu pode aumentar um pouquinho. Claro que daí tu vai ter isso. Aí. Também depende da questão de estar compartilhando ou não. Eu acho que quando tu parar de apresentar, daí aparece. Tá, mas tudo bem, já aumentou o número de pessoas que eu tô vendo, já tô mais feliz, gente. Porque eu não sabia que fechando o chat aparecia mais. Gente, vocês tinham que ver quando começou essa função de ter que usar Google Meet e usar Moodle, a surra que eu levei. E daí vem o Wellington, prof, vamos criar um canal do YouTube. Eu, calma, só um pouquinho. Eu mal consigo mexer no Google Meet.
Mas tudo bem, gente, eu tô melhorando, tô aprendendo, tô evoluindo, né? Tá, tudo certo. Vamos lá. Vamos voltar para o caso. Tá todo mundo vivo? Sim. Sim. Tá, antes de termos, gente... Sim, Fê. Oi? Não, só para falar um pouquinho ali daquele caso que tu falou, né? Então, para que a gente utiliza o mascaramento aqui para retestar o IPRF, né? Para descartar qualquer participação da outra orelha. Poderia, aí é uma pergunta minha para eles, então eu coloquei ali 65, acho que não está aparecendo mais aqui, 65 de um lado, eu não estou com o meu aqui, em vez de eu abrir também. Peraí que eu vou abrir. Colocou, então, lá o nível de apresentação das palavras 65 na esquerda, e na direita está lá o ruído de 35. E você falou as 25 palavras novamente, e esse paciente passou a acertar 96%. Tá ok? Posso esperar isso? O que vocês acham? O que vocês podem esperar quando vocês colocam o mascaramento, né? Nesse caso, à direita, para retestar o IPRF da esquerda? O que vocês podem... O mascaramento tende a diminuir. Ficar semelhante ou diminuir, né? O que pode ter acontecido, de repente, se ficou melhor? O mascaramento está baixo? Na verdade, eu acho que ali, naquele caso, se tiver tudo certinho, não, né? O que me vem na cabeça agora não é nada programado, tá? São coisas que a gente vai pensando. Às vezes a gente esquece de ler a mesma lista de palavras. Leu na direita, e leu na esquerda, e leu no mascaramento. Querendo ou não, esse paciente vai tendo um efeito de aprendizado, né? Então, por isso que a gente tem várias opções. Então, às vezes lá, é tanta coisa para lembrar, né? Cuidar só para não utilizar as mesmas listas. Porque às vezes você acaba retestando com utilização de mascaramento e usa a mesma lista, e às vezes ele não entendeu bem, mas ele faz um fechamento, né? Então, sim, é bem isso que você respondeu, a gente espera que ele vá ficar igual ou vá piorar um pouquinho, né? Então, se melhorou, alguma coisa aconteceu, ou até a gente sempre cuidar, como a gente não utiliza os CDs, ver como é que foi, né, por isso que é importante o feedback, como você está apresentando as palavras, porque você está apresentando a palavra de uma forma que não está completamente compreensível, né? Então, eu gosto de falar em aula, dar o exemplo da trissílaba, por exemplo, se você falar, lá no LRF agora, mas repita para mim a palavra boneca. Então, o K sumiu, né? Então, a gente tem que estar sempre se ouvindo, às vezes, sei lá, faltou ali, não sei exatamente o que, mas se de repente, às vezes, está com pouca saliva, ou faltou ar, ou sei lá, mas às vezes, na hora que a gente está falando, alguma coisa se some no ar, né? Então, se você falar, repita para mim a palavra boneca, e o K sumiu, ele vai te falar boné, até porque é uma coisa que existe, né? Então, se ouvir e cuidar para não falar a mesma lista de palavras, né? Maravilha. Gente, sigamos. Vocês têm um caso sem gap à direita, sem gap à esquerda, com LRF compatível com a média tritonal, ou seja, a minha via aérea foi bem captada, porque o LRF está compatível com a média. É para isso que serve o LRF, né, gente? Para ver se a via aérea foi bem captada, certo? Índice percentual compatível, é um paciente que vem dizendo que não tá legal a audição, então já tá em decréscimo. Que curva timpanométrica vocês esperam deste caso? Acho que uma A. Porque ele não tem... Uma ARI. Por que é uma ARI? Vou tirar o teu acho. Por que é uma A? Já estou dizendo, é A. Por que é A? Porque não tem nada de orelha média, ele não tem nenhuma queixa, a perda é neuro, então... Perfeito, Ari. Turma, timpanometria avalia o nosso sistema STO, Sistema Tímpano-Oscular. Lembram de eu falando muitas vezes na aula, STO, Sistema Tímpano-Oscular. Eu vejo a orelha média nos nossos procedimentos audiológicos na busca de VA e VO, presença ou ausência de gap, e eu vejo pela timpanometria. Se eu não tenho gap, salvo algumas exceções, eu estou frente a uma curva do tipo A, bem da família A. Poderia ser AD, poderia ser AR. O A nos traz a normalidade. Então, curva do tipo A.
Agora, olhando para este caso, nós temos, peraí que eu vou voltar para cá, nós temos ali os limiares auditivos e a gente já disse que é uma curva do tipo A. Eu tenho algum problema na aferência? Pensa comigo, a sonda tá na esquerda e o fone tá na direita, tá? Tá assim. Tem problema de aferência? Entra pelo conduto, passa pela cóclea, sobe pelo 8º par craniano, chega no complexo olivar superior, desce pelo 7º par craniano, que tá lá grudadinho no músculo do estapédio, que vai tensionar e vai mobilizar o sistema para gerar o reflexo acústico. Quem vai captar é a sonda aqui na curva timpanométrica. Tem problema de aferência? Não. Não tem problema de aferência. Eu tenho linear para desencadear o reflexo? Tenho linear para desencadear o reflexo. As frequências do reflexo acústico são 500, 1000, 2 e 4. Então, eu tenho a tendência a ter reflexos normais. Quantos dB mesmo, mais ou menos, acima do limiar desencadeia o reflexo? 70. Mais ou menos 70 dB acima do limiar. Pronto, fechamos o raciocínio desse lado. Vamos para o outro lado. O fone está na orelha esquerda, a sonda está na orelha direita. Tem alguma chance de eu ter problema de aferência ou de eferência? Não, também. Aparentemente não, né? Entra pelo conduto, passa pela cóclea, sobe pelo 8º par craniano, cruza no complexo olivar superior, desce pelo 7º par craniano, que está inervando o estapédio aqui, que vai contrair, vai mobilizar o sistema para gerar um reflexo que eu vou captar no equipamento. Tenho tendência de reflexos normais, certo? Certo. Sim. Certo. Então, vamos descer. Curvas timpanométricas do tipo A, segundo o nosso amigo Jerger e Jerger. Gente, eu quero fazer uma coisa aqui, um destaque. Uma coisa é ótimo, professora, você é ótima. Quero fazer um destaque, quero sublinhar uma coisa. A gente busca, academicamente, trabalhar com vocês as literaturas clássicas. Jerger e Jerger são os caras das curvas timpanométricas. Lá em 1970, eles fizeram uma pesquisa para fazer uma descrição dessas curvas, uma análise de volume de orelha média, uma análise de pressão, quanto que eu vou colocar para iniciar a mobilidade do sistema, junto com um tom teste, porque vocês lembram que vem o tom de 226 Hz, junto com a pressão. A pressão que começa em mais 200 DAPA, que vai mobilizar o sistema para gerar um pico e desenhar a curva. Esse desenho de curva é uma fotografia da orelha média. Vocês vão encontrar outras literaturas que classificam curvas timpanométricas. Vão. Mas academicamente a gente usa Jerger e Jerger. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu esse ano, alunos de 5º ano que estão sob minha orientação, me trazerem isso. Mas, prof, lá no serviço eles usam a classificação de Munhoz. Tudo bem, Munhoz fez uma outra classificação, mas a gente usa Jerger e Jerger por quê? Porque a gente usa literatura clássica, porque a gente precisa ensinar para vocês uma linha de raciocínio. E essa linha nós delimitamos e delineamos com esses autores. E também porque, só vou abrir aqui também para mostrar para vocês, porque nós utilizamos as referências do Manual do Conselho. Então, a gente precisa buscar ao máximo, ou na sua totalidade, a gente precisa seguir o que o nosso conselho preconiza. Então, no guia de orientação de avaliação audiológica do nosso conselho, eu vou só colocar aqui para deixar isso bem sublinhado, que na página aqui, na página 21
estão aqui os valores para as curvas timpanométricas. Curva do tipo A, volume e pico de pressão, AR, AD, C e B. Tem a duplo pico, que são para as crianças, quando a gente usa 1000 Hz de tom teste, mas no ambulatório de prática clínica, a grande maioria dos pacientes são adolescentes, adultos, idosos, e a gente segue esta referência, página 21 do Manual do Conselho. Tá, gente? Só queria sublinhar isso e junto com olhar os cadernos didáticos, dar uma olhadinha nos capítulos dos tratados, sempre vocês têm que ter o último manual junto com vocês embaixo do braço, porque essas atualizações, elas acompanham atualizações científicas. Então, a gente precisa acompanhar por aqui para todos nós, fonoaudiólogos, falarmos a mesma língua quando a gente fala de diagnóstico audiológico. Não dá para cada um falar uma coisa. Tá? Voltando. Falei que nós tínhamos a possibilidade de reflexos normais. Contra da esquerda, contra da direita. Limiares para fazer a continha do diferencial. O que aconteceu nesses diferenciais aqui, gente? Tá tudo bem? Não. O que não tá bem, Ellington? Conta para nós. Em 500 tá em 65. Tá em 65 quase, né? E em 4.000 tá em 50. Então, que é até 60, abaixo de 60 já é uma alteração. E aqui desse lado? Nossa, esse lado tá pior ainda. Em 2 e em 4.000. Em 2 e em 4 a gente tem diferenciais rebaixados. A prof. Fernanda falou antes, né, da questão do recrutamento. Gente, eu vou observar recrutamento e eu vou laudar recrutamento pelos diferenciais do reflexo acústico. Para que nós possamos fechar como recrutante, o paciente tem que ter diferencial reduzido nas 4 frequências dos 2 lados. O que a gente observa nesse paciente? Uma tendência ao recrutamento. Existem lesões de células ciliadas externas, porque nós temos uma perda auditiva, então já existem células aí buscando se recrutar em função dessa lesão de CCE. Então aqui poderia estar começando como sintomatologia um desconforto. O paciente dizer que à medida que o som vai aumentando, ele se sente incomodado. A prof. Fernanda vai falar para vocês que os pacientes recrutantes, eles são um desafio quando a gente precisa reabilitar, quando a gente precisa colocar aparelho auditivo. Eu sempre falo para vocês em aula que a gente faz diagnóstico para fazer reabilitação. Eu não faço esse diagnóstico aqui de perda auditiva, que já existe perda auditiva, para dizer para o paciente ir para casa e ser feliz. Não, a gente faz diagnóstico para fazer reabilitação. Então, esse paciente aqui, sendo encaminhado para reabilitação, indo para reabilitação, a gente teria que fazer o limiar de desconforto, que é o máximo som que o paciente suporta, né? Então, eu busco o limiar, que está aqui, mas eu preciso conhecer o campo dinâmico do paciente. Então, limiar e, digamos que o limiar de desconforto dele seja em 100, 110 dBs. Limiar de desconforto e essa diferença entre o limiar de desconforto e o limiar vão dar o campo dinâmico, que é a nossa região amplificável, que é o que eu consigo colocar de amplificação sonora quando o paciente tem perda auditiva. Quando o paciente é recrutante, o som que incomoda ele chega muito rápido. Então, normalmente, o desconforto vem aqui, 100, 110, tem paciente que em 120. Quando o paciente é recrutante, o desconforto chega em 70, chega em 80, chega antes. Então, a zona amplificável, ela fica menor. Certo, prof. Fernanda? Certíssimo, perfeito. Então, e quanto maior a perda, parece que é pior. Parece não, é pior. É pior. Então, gente, o reflexo acústico, voltando para ele, vai nos trazer este dado. Eu vou
neste caso, a gente tem uma tendência ao recrutamento, a gente não tem na história clínica do paciente essa queixa, ele não trouxe isso, mas vocês, fonoaudiólogos, têm que ficar atentos a isso, para que a gente possa acompanhar esse paciente talvez um pouco mais de perto e sentir se essa sintomatologia vai aparecer. Porque um paciente assim, com queixa, ele já tem que ser reabilitado. Tudo bem, gente? Tudo. Então, eu vou voltar para cá, porque agora chegou a hora de nós fazermos o laudo. E está quase na hora do nosso encontro terminar. Mas temos que fazer o laudo. E eu quero alguém para fazer o laudo para nós. Todo mundo tem um manual aí, eu acho que a Michelle disponibilizou, né? O manual recente de 2020. Todo mundo teria em mãos? Opa, eu posso... assim, ó, eu posso projetar ele aqui e daí a gente anota as médias. Ah, sabe o que dá para fazer? Dá para deixar os dois assim, ó, um do ladinho do outro. Eu pensei de repente, me dar, sei lá, no máximo 5 minutinhos para ver se eles fazem, porque aí todo mundo consegue pegar e tentar, porque na hora que pensa como é que eu acho que é certo, e de repente na hora que a gente discute e pontua o que seria o melhor, eles já vão se corrigindo, eu acho que conseguem, é mais fácil de haver, acho que o aprendizado. O que tu acha? Eu sei que a gente está 10 minutinhos, mas de repente dá uns minutinhos para eles tentar fazer com base no manual ali. Pode ser, pessoal. Gente, vocês fazem laudo para nós? Sim. Sim. Tá. Só que assim, ó, o que eu coloquei aqui projetado é a nova classificação, né? Então, além dessa questão da nova classificação, vocês têm que lembrar o que está lá no início da página 27, que é como que eu monto o laudo. Então, eu vou tirar daqui e já volto para cá. Então, vamos resgatar a montagem do laudo. Gente, até o último dia de faculdade de vocês, eu vou ficar pedindo que vocês sigam o manual do conselho para fazer laudo, não inventem laudo, não dá para a gente inventar. Na verdade, não está na página 27, na página 28. Se eu tenho limiar normal, é limiar normal. Se eu tenho o mesmo grau, tipo e configuração, eu vou começar dizendo que é uma perda auditiva simétrica, vou dar o tipo, referenciando o ano, vou dar o referenciando o autor e ano, vou dar o grau e vou falar da configuração. Ressalva. Tem muitos casos que a gente não consegue configurar. Quando a gente não consegue configurar, quando não se enquadra em nenhuma das configurações descritas aqui no manual, não configuramos, não colocamos nada. Isso foi uma coisa que eu e a prof. Fernanda conseguimos dialogar. Se nós temos diferença entre as orelhas, começamos dizendo que a perda auditiva é assimétrica. Daí eu vou fazer o laudo da direita, o laudo da esquerda. Isso aqui, gente, fica confuso, sabe? A gente até conversou sobre isso, eu e a prof. Fernanda, que não é muito explicativo. Então, perda auditiva assimétrica, do tipo tal à direita, do tipo tal à esquerda, degrau tal à direita, degrau tal à esquerda, e fala a configuração. Mas como a gente está fazendo um apelo a vocês, que nós sigamos o manual e que nós tenhamos um consenso em laudo, e se todos os 20 dessa turma, 22, não lembro bem, forem trabalhar com audiologia, a gente tem os mesmos laudos de vocês. Gente, isso é de extrema importância, porque não dá para inventar laudo, a gente confunde a vida dos pacientes, a gente gera problema na vida dos pacientes quando a gente inventa laudo. Então, sigamos assim. Tem uma coisa que não tem aqui, que é quando a gente tem assim, ó, uma orelha normal e uma orelha com perda. Então, não é perda simétrica ou perda assimétrica, né? Porque essa aqui tá normal e essa aqui tá com perda. Então, a sugestão da Thelma Costa no congresso, que não tá escrito aqui, foi que a gente começasse assim, audição assimétrica. Então, a audição é assimétrica,
porque eu não tenho perda bilateral. Então, audição assimétrica com lineares normais à esquerda e tananana à direita, tá? Mas nesse caso a gente tem perda bilateral. Vocês querem que eu deixe aqui para vocês fazerem o laudo ou que eu deixe lá na nova classificação da OMS? Onde vocês querem que eu deixe? Acho que na nova classificação. Não sei, prof. Ai, desculpa, gente. O meu celular quebrou o vibra e agora ele vibra assim, delicadamente. Aqui, ó, estão as configurações. Tem tudo aqui, gente, no guia. Tem as configurações, tem os graus antigos e o novo agora da OMS. Então, eu vou deixar aqui. Pronto. Então, a gente dá esses minutinhos para vocês fazerem, ok? Enquanto vocês fazem, eu vou dar um pulinho no pipi-rum. Tá, turma? Prof, só coloca a orelha esquerda, tipo, puxa pra gente ver o... Isso, obrigada. Ficou melhor assim, Cris? Sim, prof. Obrigada. Dá para puxar até mais um pouquitito aqui, porque o 125... Joia, qualquer dúvida eles me perguntam, que daí eu tenho aqui. Tá, se ficou alguma coisa faltando. E eu vou bem rapidinho no pipi-rum, porque, gente, olha isso. Eu tomo muita água. Ai, você tá aí. Tudo bem aí, pessoal? A maioria já conseguiu, quem ainda não... Ainda Sim, tá tudo bem. Ok. Alguém ainda não conseguiu fechar? Mesmo que tenha dúvidas? Ok, acho que o Michel deve estar voltando, então, e a gente já vê. Tudo bem, Fê? Tudo jóia, eu acho que deu. Acho que eles conseguiram fazer. Agora não sei quem que vai falar, e aí os outros veem se estão de acordo, não estão, né? Porque eu acho que deu um tempinho para todo mundo pensar e tentar encontrar o que acredita ser certo, né?
e aí a gente, até nós, né, nós mesmos, vamos ver o que se vai bater todo mundo ou não. Então, tá bom, bora lá. Quem vai falar? Por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Vai, Vivi. Eu coloquei perda auditiva assimétrica do tipo neurosensorial de grau leve, OMS 2020, de classificação descendente. Configuração. Descendente. Não, é que você falou de classificação, eu acho. Tá. Configuração. Perfeito, Vivi. Alguém diferente? Tá tudo bem? Prof, eu só ali no manual diz que tem que colocar depois do tipo, autor e referência também, então coloca 2 vezes agora. Então, ó, aqui, ó. Cadê o tipo? Grau, não, tá mais para baixo. Aqui é grau, grau, grau. Aí, não, configuração, mas... Configuração, lateralidade, não, então tá mais para cima. Acho que começa pelo tipo. Prof, só para falar que eu fiquei com dúvida também se eu colocava nos 2 como tá agora ou não precisa. É na 28, prof. Desculpa, Stephanie, fala de novo, por favor. Só para falar que eu fiquei com essa dúvida também que a Vivi falou de agora, se precisa colocar nessas 2 vezes ou não. Então, gente, assim, ó, é importante vocês colocarem que vocês estão usando a classificação de Silman e Silverman, que é quem diz que a perda é condutiva, sensório-neural ou mista. Se vocês quiserem colocar... Tem uma colega minha que fez assim, ó, ela fez uma nota de rodapé na folha de áudio dela, e na nota de rodapé, ela já deixou pronto. Laudo audiológico realizado segundo Silman e Silverman para tipo, OMS 2020 para grau. Perfeito. E a da configuração. E Silman e Silverman adaptada de Carhart. Isso aqui tudo que eu não lembrava. Para configuração. Dá para deixar uma nota de rodapé pronta, mas a gente precisa informar. A gente precisa saber que foi feito, quem a gente usou para o tipo, quem a gente usou para o grau e quem a gente usou para a configuração. Para o laudo não ficar tão grande e para a gente conseguir fazer um laudo mais diretivo, a gente pode colocar as referências mais abaixo, as referências no ladinho, mas tem que ter. Certo, prof. Fernanda? Certo, sim, essa ideia de colocar a notinha de rodapé é excelente. É, uma colega minha que trabalha com áudio em Joinville, a gente tem um grupinho das colegas, assim, de faculdade, daí tem muitas que trabalham com áudio, porque como a prof. Fernanda falou, a empregabilidade é bem boa. Não sei se tanto no Rio Grande... acho que tanto no Rio Grande do Sul quanto fora dele, né, mas mais para cima, assim, é uma loucura o que tem de emprego. E daí a gente estava conversando sobre isso e a Carol colocou uma notinha de rodapé, assim, ficou sensacional a folha dela de áudio. Tá, e alguém colocou diferente da Viviane, porque o meu não ficou 100% semelhante ao dela. Alguém colocou diferente, vamos ver se de repente... Fala de novo, Vivi. Eu coloquei... Tá aberto. Tá aberto. Eu coloquei perda auditiva assimétrica do tipo neurosensorial de grau leve. A única coisa que mudou no meu, eu coloquei... Neurosensorial de grau leve, consideração descendente em ambas as orelhas. Perda auditiva assimétrica do tipo neurosensorial, Silman e Silverman, de grau leve, OMS 2020, configuração descendente, Silman e Silverman. A Cris colocou todos os autores. Fica tão bonitinho assim, gente, olha. Vocês não acham? O que eu fiz só de diferente?
a nomenclatura, eu usei a sensório-neural, porque neurosensorial sempre usei na minha vida. E aí, desde que no manual mudou, eu mudei, mas não vai mudar nada no laudo. Aí, como ali ele propõe o sensório-neural, eu coloquei sensório-neural. E eu não coloquei configuração, embora eu, Fernanda, se eu for assinar por mim, eu concordo com vocês que seria descendente leve. Por que não? Porque ele não se encaixa bem no que foi proposto por Silman e Silverman. Se vocês verem o que seria a descendente leve, ela teria que ter esse decréscimo sempre. E na configuração, em algum momento, ele sobe 5, 10 e depois desce, né? Então, só porque a gente está falando realmente ali fechadinho com o manual. Obviamente, se eu tivesse que dar uma configuração, eu colocaria descendente como vocês. Mas, a princípio, hoje, eu coloquei perda auditiva, colocaria, né? Deixa eu só ver aqui. Perda auditiva simétrica, do tipo sensório-neural, Silman e Silverman, 1997, de grau leve, OMS 2020 bilateralmente, que é bem como ele coloca lá. E não colocaria a configuração, mas por causa disso mesmo, porque ele realmente não fecha 100% com o que foi proposto pelos autores. Não que esteja completamente errado, né? Só porque a gente está acordando de fazer o mais fechado com o manual. Entendi, Fê. Tá joia. Alguém ficou com alguma dúvida? Botou algo bem diferente, não tinha nada a ver? Colocou algo diferente que a gente não comentou? Ou dá para fechar? Eu tenho só uma dúvida. Se a Oi. gente fala simétrica no início, precisa colocar bilateralmente no final? Concordo plenamente contigo. A mesma coisa, é que tá lá, mas eu concordo. Você já disse que é perda simétrica, tá lá. Se é perda simétrica, eu já digo, é dos dois lados, né? Mas eu pensei a mesma coisa também. Eu penso, né, a mesma coisa. Aí vamos ver o que a gente vai fechar. Mas ficou assim, fica redundante. Mas Vivi, assim, ó, por que a gente tá nesse engajamento, né? Vamos seguir o guia. Porque toda vez que a gente vai a congresso, que se fala em mesa de diagnóstico audiológico, essa é uma luta dos professores de audiologia em nível de Brasil, assim, formar vocês com consenso em laudo audiológico, que façamos diagnóstico todas do mesmo jeito. Porque imagina, tá? Eu sou tua paciente, eu, Michele, sou tua paciente. Daí, você faz esse exame em mim e você diz que a minha perda, ela é de leve a moderadamente severa. Daí, eu vou na Fernanda, a Fernanda diz que eu tenho perda leve. Daí, eu vou na Glória e a Glória diz que eu tenho limiares normais na orelha direita, com perda no agudo. E que na orelha esquerda eu tenho perda leve. E daí, como que fica a cabeça desse paciente e como que fica o processo de reabilitação desse paciente? Porque ele teve vários diagnósticos diferentes e ele tem uma queixa auditiva. Então, assim, eu nunca vou esquecer de uma aula que eu tive no meu doutorado sobre laudo com um otorrino. E ele dizia assim, ó, gente, no mundo inteiro, diabetes é diabetes. No mundo inteiro, miopia é miopia. No mundo inteiro, astigmatismo é astigmatismo. Por que que na deficiência auditiva cada um tem que falar uma coisa? Por que que eu vou numa fono, tem um laudo, eu vou noutra, tem noutra, eu vou noutro, tem noutro? Então, assim, essa luta de uniformização do laudo é uma luta de classe. Então, por isso que a gente está falando de seguir o guia, porque é o que a gente tem em nível nacional que rege a nossa atuação para este tipo de diagnóstico, laudo audiológico. Entende, gente? Tem coisas que nós faríamos diferente? Muitas. Tem coisas que a gente fica, tá, mas nessa tentativa, vamos sim ficar meio batendo nessa tecla.
Não, e Michele, o que está acontecendo aqui agora é muito rico, né? Então, a Viviane levantou um ponto que eu já tinha também me incomodou um pouquinho, mas eu digo, não vou comentar, porque o negócio não é chegar aqui e colocar caraminhola na cabeça deles. Mas foi legal, e o que aconteceu aqui agora pode ser que, de repente, numa reunião, sei lá, se no EIA, num próximo encontro, para tentar rever isso, não se levante, olha, não ficou meio redundante esse perda simétrica bilateral, porque se é simétrico, eu já estou dizendo que tem dos dois lados, né? E, de repente, levantar aquela questão que tu falou, né, que não tem a possibilidade da audição normal de um lado e perda de outro. Então, é uma coisa que está mudando, tanto é que tem o manual 2014, tem de 2000 e, agora não me lembro todos, 2018, e tem agora 2020, né? Então, são coisas que estão se mudando, buscando exatamente isso, essa homogeneidade, essa uniformização. Então, essas discussões que a gente faz são legais, são ricas, porque a gente também levanta alguns pontos que depois podem ser apresentados numa possibilidade, né? Inclusive, gente, ontem, no final do dia, eu me deparei com um convite da ABA para eu fazer parte de uma mesa de diagnóstico audiológico no EIA, que é agora, né? Sem ser na próxima semana, na outra. Porque eu achei que eles já estavam com a grade fechada, né? E quando o EIA era no início do ano, eu tinha negado de participar, porque o Anthony ia estar com 3 mesinhos, né? Então, eu não ia nem a pau. E daí, como agora é tudo à distância, e enfim, não precisa viajar com toda essa função de pandemia, eu topei. E o que eu tô falando para vocês é o que eu vou falar no EIA, sabe? E isso que a prof. Fernanda falou agora já é uma coisa que eu vou levantar. Então, se vocês tiverem outras coisas que vocês queiram que eu seja porta-voz de vocês, Fernanda, não tinha comentado isso contigo, então... Legal. Eu aceito que vocês me digam tudo que vocês pensam para eu poder ser porta-voz, porque é uma mesa com uma outra colega fono, prof de áudio, e com o Osmar Mesquita Neto, que é um otorrino da Santa Casa de São Paulo, que a gente brinca que é um otorrino fonoaudiólogo, porque, gente, ele sabe muita coisa de linguagem, ele sabe DEL, ele manja de autismo como muita fono não manja. Então, eu sou muito fã do Osmar, e quando eu vi que eu ia estar na mesa com ele, eu fiquei muito feliz. E a ideia é essa, vamos tornar os laudos homogêneos e vamos formar fonoaudiólogos com esse pensamento, sem inventar. Tá, gente? Então, assim, eu acho que a gente vai se encaminhando para o fim. A nossa proposta... Antes. Claro, Natana, eu ia te passar a palavra antes na verdade, eu ia te passar a palavra agora, e se encaminhando para o fim, eu ia perguntar se você queria dizer alguma coisa. Sim, só nesse mesmo raciocínio, né, de homogeneizar a escrita dos laudos audiológicos. Não sei se vocês vão falar disso agora, mas tem no manual sobre o laudo das medidas de imitância acústica também. Eu não sei como vai ser, se a gente vai fazer na prática isso ou não. Vai colocar no mesmo laudo geral, vai ter um laudo específico para as medidas de imitância? Então, Natana, as medidas de imitância, a gente acabou não laudando, mas eu acho que isso é uma coisa que vale um diálogo, sim, vale uma nova construção, porque quer ver, ó, deixa eu só voltar a apresentar aqui bem rapidinho, para nós finalizarmos o tema. Na nossa folha de áudio, deixa eu só pensar aonde está a folha de áudio, porque assim, eu arrumei o meu computador, né? No plano, no final daquele nosso antigo, não? Eu vou pegar a folha em branco, tá? Eu vou pegar a folha em branco. Folha de áudio. Isso é legal para mostrar para eles. 2018, eu acho que essa daqui é a última. Então, gente, na ideia de responder essa pergunta da Natana, nós fizemos essa folha de áudio. Quando não é no USME, só não tem essa logo. E daí, como que ficou? Ó? Ficou aqui o laudo, daí agora até tem que arrumar, né? Porque aqui tá 2018, vai ser 2020. E daí, Natana, como que ficou as medidas de imitância, ó? Ficou a curva timpanométrica aqui, descrita, e os reflexos acústicos aqui. Então, ficou para nós colocarmos a A e marcarmos aqui. Não ficou de descrição. Não ficou para escrever, entende? Joia.
Mas também, se vocês julgarem que precisa ser diferente para a gente atender bem o guia, a gente pode conversar. Mas... Então, Michele, eu entendo que talvez as instituições façam assim por questão de economia. Nos outros locais que eu trabalhei também era por uma questão também de economia de folha, questão tanto de gasto como questão ambiental, né? Porque o espaço que fica para escrever acaba ficando muito pequeno, ou tu vai ter várias folhas, né? E aí cada aluno tem o tamanho de letra, então acaba isso aí sendo um problema. Eu já trabalhei em local que tinha que laudar tudo, era ótimo para o aprendizado do aluno, mas nunca entrava, era sempre uma briga. Então, eu entendo que talvez seja por isso, eu não sei se é ou não é, né, porque eu estou entrando agora. Sim, exatamente por isso. E daí, passando para o em áudio, também a gente tem a opção de colocar ou não colocar lá a caixinha em áudio, só que também daí, a coisa do espaço, daí, hoje no em áudio já ocupa frente e verso. Talvez no em áudio desse para fazer o laudo escrito também. Sim, e aí dá para organizar melhor, eu acho, lá. Mas bem, gente, assim, ó, para nós não avançarmos muito a hora, tudo que vocês entenderem que a gente precisa resgatar e retomar no próximo encontro, não deixem de compartilhar conosco. Natana, fica super à vontade. A Paula, quando chegar, também. E eu acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguma coisa mais precisa ser dita. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Só se você puder... É a Dani. Oi, Dani. Só se você puder mandar o manual de 2020, eu procurei e não achei. Fala que não encontra a página. Ah, tá bom. Eu acho que eu coloquei no Moodle. Peraí, deixa eu olhar o Moodle. Coloquei no Moodle, Dani, mas eu posso mandar por e-mail também. Eu entrei agora para ver, prof, não achei. No Moodle? É. Prática clínica. Ah, desculpa. Tá na prática clínica em áudio 3? É na 1? Desculpa. Vou colocar agora na turma de vocês. Tá, desculpa. Eu coloquei 2 vezes na prática 3 e não coloquei na prática 1. Tá. Tô tentando pegar o link aqui, mas... Vai tudo para o Moodle e também por e-mail, porque a Natana ainda não consegue... As fonos, Natana, a Paula, elas não conseguem ainda acessar o Moodle. Mas para vocês ficam daí nas 2 plataformas os materiais. E se eu me passar em alguma coisa, por favor, me avisem. Eu vou só colocar o link ali no chat, não sei se eles querem pegar, porque aí qualquer coisa tá aqui, ó. O link que você vai direto para o manual. Ah, tá joia. Perfeito. Então, tá bom, gente. Então... Um ótimo final de semana para vocês. O gostoso de dar aula quinta é dizer bom final de semana, né? E dizer amanhã é sexta. Amanhã, acho que os coitados têm aula comigo a tarde toda. Tarde toda, coitados. Meu Deus do céu. Então não é tão faceiro. Amanhã a gente já tem todo o fardo de sexta. A gente só vai respirar depois das 5h30. Então tá, gente. Boa aula com a Fê amanhã. E depois de boa aula com a Fê, bom final de semana, bom descanso, até quinta-feira que vem, e daí vamos conversando. Tudo que vocês entenderem aí que precisa ser dito, compartilhem, tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.